Amores, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Paizinho, obrigada por esse dia, obrigada pelo teu amor nas nossas vidas. Queremos hoje, Pai, mais uma vez ouvir a tua voz no nosso coração, nos ensinando, nos guardando durante esse dia, Pai. E eu quero pedir ao Senhor, Espírito Santo de Deus, essa live é do Senhor, a minha vida também. Me deixe nesse momento ser útil na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, povo bonito de Deus. Oi, Osvaldo, bom dia. Bom dia, Rick. Muito obrigada pela presença. Rafa, Rosana, esse aqui, Lindomar. Bom dia, Lindomar. Muito obrigada, Expedito. Vitória, Buffet, Vitória, Adrianinha. Bom dia, obrigada pela presença de vocês. Oi, Robson. Obrigada. Marina, Luísa Amorim, Marina. Ai, passou tão rápido aqui que eu não consegui ler. Zenaida, Francisca. Obrigada, gente. Bom dia. Lindomar, no final, você me lembra aí que eu vou colocar você na oração final, tá bom? José, obrigada. Mateus 9:29. Jesus então tocou os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. Essa conversa é Jesus com dois cegos que estavam atrás de Jesus. Porque aquele foi um dia bem cheio, onde Jesus fez vários milagres. E aqueles dois cegos foram atrás de Jesus. Está registrado em Mateus 9, a partir do versículo 27, diz assim: Partindo Jesus dali, dois cegos o seguiram clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, aproximaram-se os cegos. E Jesus lhe perguntou: Vocês creem, vocês acreditam que eu sou capaz de curar vocês? E eles responderam: Sim, Senhor, nós cremos que o Senhor pode nos curar. Aí no versículo 29, que foi o que eu li para vocês, né? Jesus tocou-lhe os olhos dizendo: Então, seja-vos feito conforme a vossa fé. Aí o versículo 30. E os olhos deles foram abertos. Jesus os advertiu então severamente: Cuidai para que ninguém saiba disso. Contudo, ao partir, propagaram os feitos de Jesus por toda aquela região. Como está a sua fé? Como está seu coração? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre fé. É impossível que eu e você tenhamos fé, creiamos em Deus, sem uma mudança de entendimento, sem uma mudança de hábitos, sem uma mudança de comportamento. Se às vezes nós falamos que cremos em Deus, eu creio em Deus, até o diabo crê. Se a gente fizer aí uma pesquisa, a porcentagem de quem não crê em Deus é bem baixa. Mas, às vezes, nós temos feito pedidos a Deus, mas a gente não tem mudado nosso entendimento, mudado nosso comportamento. Se você vê esses dois cegos, a única vez na Bíblia que eu vejo que os cegos ficaram perseguindo a Jesus, correndo atrás de Jesus, foram nessa vez aqui. Porque o natural seria o cego esperar uma ajuda, ficar lá no lugar que ele está e pedir ajuda. Igual o cego Bartimeu, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava, ele usou o gogó dele para gritar. Aqueles homens, além de gritar, eles levantaram do lugar que eles estavam. Eles tiveram uma atitude, eles tiveram um movimento na direção da cura deles. Lá em Provérbios 4:23 fala assim: Tenham cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Às vezes nós temos tido tantas coisas para poder fazer e realizar na nossa vida,
Mas uma das coisas que impede eu e você de fazermos as coisas é o medo. Às vezes nós temos medo de fazer as coisas, medo de não dar certo, medo do que vão pensar de nós, medo do que vão falar. Olha, esses dois cegos ficaram gritando na orelha de Jesus. Jesus chegou na casa, eles chegaram atrás, em busca do milagre deles. Eles poderiam ficar parados esperando ajuda. Ou poderiam também gritar como Bartimeu gritou. Eles resolveram ir atrás. E você tem levantado, tem ido atrás, além de ter a fé que Deus vai te ajudar. Ou você tem estado acuado, às vezes com medo, e está aí pensando, eu não vou dar conta, eu não sou capaz. Tem coisas que eu e você precisamos fazer que não está nas mãos de Deus fazer, está nas nossas mãos fazer, que são as escolhas, as decisões. Que tanto de fé que você tem? Às vezes você pensa assim, Fernanda, realmente, você falando assim, eu tenho pouca fé. Deus não pede de mim e de você uma fé espetacular, uma fé sobrenatural, uma fé, Deus pede de você uma fé que você pode dar, o tanto que você tem de fé que você pode dar para Ele. E Jesus fala, olha, se a fé de vocês for do tamanho de um grão de mostarda, não precisa ser grande coisa. Vocês vão dizer aos montes, levante-se daqui e vai para lá. E os montes vão obedecer você. Só que aí você pensa na forma literal, como é que eu vou fazer uma montanha? Isso aí são os seus problemas. Fazendo analogia aqui comigo e com você não vai precisar mandar a montanha. São os seus problemas, as suas dificuldades. Você precisa mudar, eu e você, né? Eu tô falando vocês, me incluindo, porque eu tô falando de mim aqui. Essas lives é sobre o que eu passo, o que eu enfrento no dia a dia. Não é coisa que eu vejo na vida dos outros, é coisa que eu vivencio na minha vida. E Deus hoje fala para você, Lindomar, fala para você, Vera, fala para você, Cida. Você crê que eu posso realizar o milagre que você busca na sua vida? Então, que seja feito conforme o que você crê, conforme o que você pensa. E aqui em Provérbios fala assim, olha, tenha cuidado com o que você está pensando. A palavra de Deus nos orienta a pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Os nossos pensamentos têm que ser dirigidos a Deus e crendo que é das mãos dele que vem todo o cuidado e proteção que eu e você precisamos. Às vezes o medo nos impede de viver o melhor de Deus aqui na terra, porque nós ficamos acuados. Ficamos como crianças diante de todas as situações que nos acontecem. Por que crianças? E realmente quando chega um problema, quando chega uma dificuldade na nossa vida, o problema realmente é maior do que nós. Mas existe a promessa de que Deus está conosco na pessoa do Espírito Santo de Deus todos os dias da nossa vida. E Jesus pergunta, eu estou aqui. Na pessoa do Espírito Santo, eu estou aí com você, Lindomar. Eu estou aqui com você, Vera. Você crê que eu posso mudar sua história? Você crê que eu posso mudar sua vida? Então seja conforme você crê. Aí você está desafiado. Porque se você não mudar o seu entendimento, olhar, saber que Deus tem testemunhos na história do cuidado dele com o povo dele. Nós somos povo dele, nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, povo santo de propriedade exclusiva dele. Não tem nenhum testemunho na história onde Deus abandonou o seu povo e deixou o povo à sua própria sorte. Deus guiou, Deus protegeu o povo em todos os dias, em todos os momentos. E aqueles dois cegos, eles começaram a perseguir Jesus, eles não ficaram lá acomodados, eles não ficaram lá parados, esperando que alguém os salvasse. Eles levantaram e começaram a perseguir Jesus. É muito fácil para quem enxergava andar atrás de Jesus, seguir até Jesus, mas dois cegos, eles tinham que ser guiados pelo som, eles tinham que ser ajudados por pessoas para conseguir. E fala que eles caminharam, eles foram atrás de Jesus. E é isso que eu venho trazer para você hoje. Tem um versículo lá em 1 Coríntios 14, 20, fala, irmãos,
Deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas com o modo de pensar, vocês precisam ser adultos. O que um adulto faz? O que ele precisa fazer. Um adulto não fica esperando que alguém venha socorrer, que alguém venha. Ele levanta e anda. Ele levanta e anda. E aí Jesus fala, você tem que mudar seu entendimento. O seu entendimento ainda está infantilizado. Ainda está no lugar onde você está esperando que alguém vá aí te salvar, que alguém vá aí te socorrer. Jesus é a solução para a sua vida. Deus é a solução para a sua vida e para a sua história. Talvez você é alguém crente, já faz parte da igreja há muitos anos. Mas com relação ao seu entendimento, ao seu jeito de pensar, ainda é um jeito de pensar como uma criança. Como uma criança. E hoje Deus manda dizer para você e para mim também. Nós precisamos mudar o entendimento. Como eu vou mudar meu entendimento? Não tem como eu mudar o problema que me aconteceu. Aconteceu. Não tem como você voltar no tempo e evitar isso. Mas o que é apresentado para você hoje nesse devocional? Levanta e anda. Vai atrás. Os seus pés, o seu caminhar, ele vai na direção do que você pensa. Se você já colocou na sua cabeça que você não vai dar conta, que você não vai conseguir, se você já colocou na sua cabeça que ninguém te ama, que ninguém te quer, que você está sozinho, os seus pés vai na direção do seu medo, da sua solidão, vai te levar para esse lugar. Por isso que aqui em Provérbios fala, tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida vai ser dirigida pelos seus pensamentos. Então, se aqueles 2 cegos fossem pensar em toda a dificuldade que eles teriam para seguir Jesus, para ir atrás da bênção dele, para ir atrás dos milagres dele, se eles fossem pensar na dificuldade ou no medo do que as pessoas iriam pensar deles, ou de alguém empurrá-los, eles caírem no chão, se eles fossem pensar só nas dificuldades, eles não teriam sido curados. Mas não, além da fé, eles tiveram atitude. Lembra que a gente já fez live sobre isso? A fé sem atitude, ela é morta. Ela é completamente inútil na sua vida. Então, nós temos que deixar de pensar. 1 Coríntios 14, 20. Deixem de pensar como crianças. O que a criança pensa? Ali está o mal. Eu vou me esconder ou eu vou fugir. Sabe? Ou às vezes a gente encolhe ou a gente foge. Deus não quer nenhuma dessas atitudes. Deus quer que nós mudemos o nosso entendimento. Mudemos o nosso jeito de pensar. Porque a nossa vida é dirigida pelo nosso jeito de pensar. E o nosso jeito de pensar é que vai dirigir os nossos passos. Você acha que Jesus não estava anotando que aqueles 2 cegos estavam atrás dele? Mas Jesus foi até o final. Chegou até em casa e eles foram até lá. Aí Jesus falou, vocês acreditam que eu posso fazer? O milagre de vocês enxergarem? Eles disseram, acredito, Senhor. E Jesus falou, então seja conforme o que você crê. Então hoje você está na presença do Jesus Todo-Poderoso. A pessoa do Espírito Santo está presente aqui nessa live agora. E o que você vai dizer? Você crê ou não crê que Deus pode tirar você desse lugar? Então vai ser conforme aquilo que você tem pensado, aquilo que você tem crido. Se você ontem, ou durante o dia, amanhã, durante a noite, você pensou que os seus pensamentos foram totalmente de medo, de incapacidade, angústia, você precisa mudar isso, pensar diferente. Que jeito de pensar, Fernanda? Filipenses 4. Seja o vosso pense em tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que tem virtude. Se algum louvor há, seja isso que ocupe o seu pensamento. Mas sabe por que a gente fica com tanta dificuldade de mudar o nosso entendimento?
Porque o que tem entrado pelos nossos olhos, o que a gente tem assistido, o que tem entrado pelos nossos ouvidos, o que nós temos ouvido, não tem nada a ver com a palavra de Deus em nós. Nós temos procurado assistir séries, filmes, ouvido músicas ou pessoas que não viveram a sua história, não conhecem a sua dor e não gasta tempo de joelhos na presença de Deus, não lê a Bíblia, não conhece, porque Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Só que tem uma condição: aprendei de mim. Onde que a gente aprende de Jesus? Na Bíblia. Na Bíblia. Eu e você precisamos ler a Bíblia todos os dias, cuidar com o que a gente assiste, cuidar com o que a gente ouve, porque isso são alimentos para a nossa alma. E no dia mau, se você estiver cheio da palavra de Deus, estiver cheio de Deus, os seus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal. Porque os seus pensamentos serão exatamente os pensamentos de Deus. Jeremias 29:11. Deus fala: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Aqueles 2 cegos que correram atrás de Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi, eles conheciam a Jesus. Eles sabiam que poderiam encontrar solução naquele homem, que eles poderiam ser curados. E Jesus os curou, eles foram curados. Só que você sabe qual que é a nossa dificuldade? A gente esquece muito rápido dos milagres que Deus faz na nossa vida. A gente perde fácil a fé, que quando acontece, a gente conta para todo mundo, né? Igual eles fizeram. Jesus falou: olha, não conta não sai por aí espalhando, porque os fariseus já estavam no pé de Jesus, querendo achar qualquer coisa para poder já condenar Jesus ou prender Jesus. Então Jesus não estava querendo ainda que fosse, mas eles ficaram tão felizes que saíram, espalhou ali por toda a cidade, contaram o que aconteceu na vida deles. É uma coisa boa? É uma coisa boa. Jesus ficou ainda mais famoso, mas Jesus não estava em busca de fama, não estava buscando ser famoso, ser o popstar da época, porque a preocupação de Jesus era salvar os pensamentos, salvar o coração do homem. Então, muitas vezes nós estamos dizendo: Senhor, Senhor, Jesus, meu Deus, mas a gente não quer fazer o que Ele manda. Você quer que Jesus te dê descanso, você quer que Jesus tire a ansiedade do seu coração, mas você não quer aprender nada dele. Você não quer aprender nada dele, você não gasta tempo com ele, você vai ler a Bíblia, você dorme no primeiro... Porque assim... Ai, Fernanda, então quer dizer que é pecado dormir lá? Não estou falando que é pecado dormir lá na Bíblia, estou falando que precisamos ter o hábito de conhecer mais Jesus. E a forma mais rápida que tem de conhecer Jesus é ler a Bíblia e repartir com os outros o que você entendeu, o que você recebeu. Porque quando você começa a ler a Bíblia, você começa a conhecer a Jesus. O descanso para suas aflições, para suas angústias, é algo que é orgânico. Vem sem você pedir até. Então, lá em Lucas 6,46 fala assim: por que você me chama de Senhor? Por que me chamais Senhor, Senhor? Se você não faz o que eu vos mando, se vocês não fazem o que eu vos mando. 1 João 3,18: filhinhos, não amemos só de palavra, de boca, mas de fato e de verdade. E hoje, Jesus está dizendo para nós nos animarmos, nos levantarmos, mudar o nosso entendimento, parar de pensar como criança. A criança fica esperando um super-herói, alguém incrível que vai tirar ela daquele momento de medo. Deus quer que eu e você pensamos como adultos. Você tem uma história para assumir. Assuma a responsabilidade da sua vida. Para de colocar a sua vida para que outras pessoas dirijam. Como que eu faço isso? Como é que eu... Entendi. Como que outras pessoas dirigem a minha vida? Vou só te dar um exemplo. Se você não libera perdão, você fica escravo dessa pessoa. Você fica cativo dessa pessoa. E você não vive
a vida dessa pessoa dirige a sua vida. E a pessoa às vezes nem lembra do que fez com você. E você fica anos e anos preso, às vezes a uma palavra, às vezes a um comentário. Você para de viver por causa de um comentário. Olha só, para de ser criança. Mude o seu entendimento e comece a pensar como adultos. Estes cegos, eles poderiam ter ficado parados no meio do caminho, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas eles foram atrás, levantaram e foram atrás do milagre dele, do milagre deles. E Jesus falou: seja feito conforme a sua fé. E se eles foram curados, se os olhos deles foram abertos, é porque de fato e de verdade não foi só de boca e nem de palavra. Que eles tinham fé e criam em Jesus. Então hoje eu desafio você a amar e a crer em Jesus com todo o seu entendimento, com toda a tua força, sabe? E crer que Ele vai tirar você desse lugar. Mas Jesus não tira você desse lugar se você não levantar e não mudar seu pensamento. Se você não caminhar na direção do que você quer. Porque às vezes você quer tantas coisas, mas você não faz nada na direção do que você quer. Porque você está esperando um Salvador. O Salvador já veio. Jesus, o Cristo de Nazaré, ele não vai vir, ele já veio e ele está aqui. Na pessoa do Espírito Santo de Deus, abraçando você neste momento e dizendo: filho, levanta, caminha. A história que você tem que carregar é só a sua história. Você não tem que levar a história das outras pessoas nos seus ombros, porque você não dá conta. E ainda eu estou aqui para levar o seu fardo, para carregar você. A sua cruz não é pesada. As pessoas, às vezes, quando Jesus fala assim, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Às vezes você olha para aquele seu maior problema que tem e fala: eu tenho que pegar esse problema e seguir a Jesus. Todo o peso já foi levado. Quando Jesus cruzou a via dolorosa com aquela cruz, o peso que tinha sobre nós foi levado sobre ele. Então, por que então tá tão pesado para você? Por que tá te machucando tanto? Se o Salvador, Jesus, o Cristo de Nazaré, já levou todo o peso, porque você não tem conhecido dele, você não tem estudado, você não tem mergulhado em conhecer Jesus, porque ele diz: é em mim que o seu fardo fica leve. É em mim que a sua história fica leve. Tá pesado, você tá arrastando, tá machucando, você não consegue sair desse lugar porque você não tem aprendido de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. O que Jesus está dizendo com isso? Eu sou acessível a você. Eu sou acessível, eu estou na distância de um joelho dobrado. Eu estou à distância de um clamor, de uma oração. A cruz que você tem que carregar e seguir até a Jesus são suas escolhas, suas decisões, sua mudança de entendimento, de saber que Jesus suporta a sua história. O que aconteceu na sua história? Pode ter deixado você cego, pode ter deixado você surdo, pode ter deixado você mudo, pode ter deixado você impotente. Mas existe um Salvador que está presente aqui na pessoa do Espírito Santo dizendo: vem a mim. Você está cansado, não está? Eu vou te aliviar. Eu vou tornar leve a sua história. Um dia você vai contar dessa dor para o mundo. E o mundo vai saber que eu tirei o peso dos seus ombros. Que eu mudei o seu jeito de ver a sua história. A sua história não é mais uma história de dor, é uma história de vitória, é uma história de alguém que conseguiu superar, é uma história de alguém que pode falar das cicatrizes, que pode olhar para as cicatrizes, porque não vai mais doer, porque não são cicatrizes aparentes que são cheias de pus por baixo, cheias de dores. Serão cicatrizes completamente curadas e saradas em Deus. Então vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqueles 2 cegos, eles poderiam muito bem ficar parados esperando ajuda, mas eles levantaram e eles perseguiram a Jesus. Eles não enxergavam, mas eles criam no som que eles estavam ouvindo.
E eles foram atrás de Jesus e disseram: Jesus, filho de Davi. Eles conheciam, eles tinham conhecimento. Tem misericórdia de mim. Então seja feito conforme você crê. Você crê mesmo? Você ama mesmo? Não ama só de palavras, mas de atitude, de verdade? Então seja feito, seja curado, seja resgatado desse lugar de dor agora. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Se você crê, seja feito conforme aquilo que você crê, do jeito que você crê. Mas para de ficar chamando Jesus de Senhor, Senhor e não fazer nada do que Ele pede. Ele só pede que você o conheça mais. Aprendei de mim, aprenda de mim. Pronto, só isso que você precisa, aprender de Jesus. Fernanda, mas eu tenho 40 anos de igreja, mas isso não quer dizer, Jesus é uma fonte inesgotável de conhecimento. Ainda tem coisas na sua área que você está preso porque você não conhece Jesus e nem o poder dele suficiente. É isso que a palavra de Deus fala. Errais. Jesus disse para os fariseus, vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras e não conhecem o poder de Deus. Você só vai conhecer o poder de Deus através do testemunho da sua palavra. Porque Deus lá em Salmo 119, 59 diz, refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Então reflita no seu caminho e volte para os testemunhos do Senhor. Deus é um Deus que vence qualquer batalha. Ele não perde. Perde eu e você. Nós perdemos quando deixamos de voltar o nosso pensamento para os testemunhos de Deus na história. E a sua história é importante para Deus. E o amor que Ele tem por mim e por você é um amor que tem medidas na cruz do Calvário. Coloque a mão no coração. Eu vou orar por você. Tá bom? Qual é o nome do rapaz? Acho que é Lindomar, né? Lindomar. Vou orar pelo Lindomar. Eu peço para vocês que estão aqui na live também, coloca o emojizinho da mãozinha para o Lindomar perceber que você está orando por ele neste momento. Queria juntar agora, junto com vocês que estão aqui, todos coloquem a mãozinha, o emoji da mãozinha. Vamos orar pelo Lindomar e pela Joyce. Joyce está pedindo aqui. Lindomar. Paizinho, em nome de Jesus, obrigada porque o seu amor é tão presente nas nossas vidas. Que presente maravilhoso é o teu amor. Um amor que nos liberta, que nos cura, que nos põe de pé. Um amor que não desiste, um amor que só tem pensamentos bons a nosso respeito. Transforme, Pai, muda o nosso entendimento para que nós enxerguemos a Tua mão poderosa nos livrando, nos colocando de pé, nos resgatando. Paizinho, em nome de Jesus, eu coloco o Lindomar na Tua presença. Em nome de Jesus, o Senhor sabe, o Senhor conhece o que este Teu servo está passando, está enfrentando. Eu não conheço a história dele, mas o Senhor o conhece. Espírito Santo, em nome de Jesus, abrace o Lindomar neste momento para que ele sinta o calor da Tua presença. E que, Senhor, em nome de Jesus, mude, que ele possa mudar os pensamentos dele e começar a pensar, ter pensamentos bons a respeito dele, porque o Senhor tem só pensamentos bons e o Senhor tem um futuro para a vida do Lindomar. E liberte o Lindomar de todas as cadeias e prisões de alma, de pensamento, Pai. Agora, em nome de Jesus, socorre o teu servo, Pai. Tenha misericórdia, tira todo o medo, toda a angústia. Também coloco a Joyce na tua presença, a Sandra Tota. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor conhece, o Senhor sabe, Pai, o quanto eles estão necessitando da tua presença, da tua paz e misericórdia. Em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar na tua presença, crendo, Pai, que o Senhor é suficiente na vida deles agora, neste momento, para tirar de toda e qualquer situação de aprisionamento de alma. Pai querido, eu coloco a mãe da Fabíola que vai fazer uma cirurgia agora, Pai. Em nome de Jesus, vai na frente, purifica essa sala, Senhor. Tira, Senhor, livra de toda bactéria, de todo vírus, Pai. E que em nome de Jesus as mãos dos médicos possam ser abençoadas, Pai, que os teus anjos estejam ali protegendo as tuas servas, que essa cirurgia, Pai, possa ser um sucesso e essa recuperação da cirurgia possa ser surpreendente para a honra e glória do teu santo e bendito nome, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré.
Que Deus abençoe o dia de vocês. Obrigada de coração pela presença de cada um de vocês. Se você gostou dessa live, vai ficar salva no Instagram. Você pode curtir, pode comentar e compartilhar, tá bom? Um beijo e até amanhã. Força aí, Lindomar! Deus vai te tirar deste lugar, te colocar num lugar de vitória e de honra em nome de Jesus. Tchau, tchau. Até amanhã, 6h30. Tchau.